Nós recebemos o Antônio Alves de Almeida, que é representante da Rede de Promoção do Trabalho Decente. Recebemos também a Natália Suzuki, da Repórter Brasil, e a gente está com a Amanda Camargo, que é assessora de projetos do Fundo Brasil. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, um prazer recebê-los aqui no Bom para Todos. E eu queria já dar início à nossa conversa questionando a Natália, que é da Repórter Brasil, sobre as características desses casos que são denunciados. Se cada região, de fato, tem um perfil de trabalho análogo à escravidão, ou existem empresas que mais escravizam, a gente citou ali o caso das vinícolas, tem o caso das oficinas de costura. Qual é o perfil desses casos, Natália? Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, a todas. Obrigada pelas perguntas. Muito feliz de debater esse assunto, que é um assunto tão sério, né? E infelizmente a gente ainda tem essas recorrências, né, de trabalho escravo contemporâneo no Brasil, ainda que a gente tem uma política pública que é dedicada à erradicação desse problema desde os anos 90. Bom, respondendo aí as suas questões, né? A gente tem aí o trabalho escravo flagrado, registrado em todos os estados do Brasil. Não tenha nenhum que não tenha tido esse problema nos últimos 20, 30 anos. Então, em diversas atividades econômicas se encontra trabalho escravo, em atividades agrícolas, na pecuária, em oficinas de costura, como você mesmo mencionou. Recentemente tivemos o caso das vinícolas, que teve uma repercussão super grande. Já tivemos casos na construção civil. Então, assim, se eu ficar aqui listando todos os setores em que a gente já teve esse problema, né, tomaria aqui um tempo absurdo. E por que ele é tão frequente? Por que o trabalho escravo é tão recorrente em atividades econômicas? Né? Porque muitas vezes a gente acha que é um problema que está localizado em algum lugar de atividade mais arcaica, em algum rincão do país. Não. O trabalho escravo ele faz parte da estrutura produtiva que está colocada para a gente, né? Ele faz parte das engrenagens de produção, das formas de trabalho que a gente tem hoje, né? Então, a informalidade, a terceirização, que são modelos, né, muito empregados em execução laboral, fazem parte da atividade contemporânea laboral, e com isso o trabalho escravo também está muito relacionado. Então, é importante a gente entender que o trabalho escravo não é uma exceção, não é um resquício do passado. Ao contrário, é uma dinâmica contemporânea que faz parte dessas atividades que a gente encontra corriqueiramente todos os dias. Então, por isso que a gente encontra trabalho escravo em centros urbanos, né, em grandes cidades. E eu arriscaria até dizer que trabalho escravo faz parte, né, de um sistema global de produção. Então, assim, hoje, a forma como a economia, a forma como as trocas, como as cadeias produtivas estão organizadas, elas não podem prescindir desse trabalho, né, dessa violação. Então, tem toda uma organização de paradigma em relação ao desenvolvimento, à execução das atividades laborais que precisa ser mudado para que a gente possa garantir direitos aos trabalhadores. Perfeito, é uma discussão profunda, né, de transformações profundas para que a gente assista o fim desse tipo de trabalho. Antônio, quero saber de você. A gente falou sobre essas denúncias, né, mas dificilmente a gente fala sobre o que acontece depois, sobre o pós-resgate. E eu queria que você trouxesse para a gente, então, um pouquinho em relação ao trabalho que é feito com essas pessoas que são resgatadas. O que é feito e o que deveria ser feito? Conta para a gente, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado à TVT, e eu gostaria de falar primeiro assim, um pouquinho o que nós fazemos com as vítimas. A Rede de Promoção do Trabalho Decente, da qual eu participo, ela é composta pelo CAMI, Centro de Apoio e Pastoral do Migrante, pelo CEDIC, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, e pelo CEFRAS, Ação Social Franciscana. E a Rede de Promoção do Trabalho Decente, ela trabalha de forma preventiva e de apoio às vítimas. Qual o perfil das vítimas que nós atendemos? São paraguaios, são peruanos, são colombianos, bolivianos, brasileiros, né? E qual seria mais ou menos a faixa etária?
Em termos de brasileiros, só para você ter uma ideia, Thalita, a maioria que nós trabalhamos são empregadas domésticas. Eu digo empregadas porque nós só tivemos feminino. Em números estatísticos, 90% hoje do trabalho doméstico são de mulheres. E elas são pessoas já idosas, em torno de 70 anos ou mais de idade, com a saúde extremamente debilitada, com baixíssima escolaridade, às vezes analfabetas, são negras, confirmando os dados estatísticos aí, que foram colocados, e além de tudo, muitos não têm vínculo familiar. Bom, quando há denúncia e acontece um resgate, os órgãos entram em contato com a Rede de Promoção do Trabalho Decente, e aí nós já temos hotéis para acolher essas vítimas, elas ali vão ficar e vão receber todo o apoio da rede. Elas vão receber, por exemplo, o acompanhamento de cuidadoras, elas vão receber o apoio de psicólogos, porque elas vêm com muitos traumas. Para vocês terem uma ideia, elas são chamadas de macacas, essa mulher não serve para fazer mais nada, elas também recebem violências físicas dos seus patrões escravagistas, então há todo um cuidado, um acolhimento com elas. Nós também ajudamos para que elas consigam minimamente se perceberem como pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão, porque é difícil primeiro elas saírem do local, elas criam vínculos, essas empregadas domésticas, ou seja, com a pessoa idosa da casa, ou seja, com uma criança, elas, por não terem familiares, porque muitas não tiveram vida afetiva, elas foram desde novinhas já levadas para essa família, às vezes do meio rural, por isso que tem que se discutir, quando se fala de formas de trabalho análoga à escravidão, contexto rural e urbano de forma imbricada, não pode separar. E aí elas vêm, a gente faz todo um trabalho para que elas entendam a condição dela e toda essa questão dos direitos que elas têm, nós fazemos com que elas acessem esses direitos na rede. Mas outra questão que é importante colocar são com os imigrantes. Por exemplo, muitos deles eles não sabem falar o português. Então, nós também oferecemos curso, fazemos com que eles aprendam a falar o português, até para acessarem os seus direitos. E também nós fazemos de tudo para que eles se percebam como cidadãos de direitos no Brasil. Eu não sei se eu poderia já falar agora o que deveria ser feito ainda ou podemos deixar para um segundo momento, Thalita? Espera aí, Antônio, deixa eu conversar com a Amanda e daí eu faço um outro giro, porque tem tantas questões que surgem a partir das respostas de vocês, né? Amanda, bem-vinda. Amanda, é isso, nos últimos anos a gente sofreu um retrocesso tremendo quando falamos sobre trabalho decente, trabalho digno. E o Fundo Brasil mantém uma linha de apoio para projetos que auxiliam pessoas a alcançarem, né, a dignidade no trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá joia. Obrigada, Thalita. Obrigada, pessoal. Esse diálogo para a gente é super importante. Olha, Thalita, como você falou, nos últimos anos a gente passou por muitos retrocessos no campo do trabalho digno e também da proteção social, que para a gente caminham muito junto, né? A PEC do teto dos gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o enfraquecimento de instituições fiscalizadoras, são só algumas medidas que a gente pode lembrar agora, que intensificaram o processo de precarização, intensificaram a realidade da informalidade do trabalho no Brasil e também das condições de exploração do trabalho em várias regiões, né? A questão é que esses retrocessos eles não impactam todo mundo de uma maneira uniforme. Porque aliado a isso a gente tem desigualdades históricas no nosso país, relacionadas a questões de raça, de gênero, sexualidade, pessoas com deficiência, dentre outras, que fazem com que o cotidiano de trabalho de grande parte dessas pessoas, as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros, seja profundamente marcado por opressões que são apenas intensificadas por meio desses retrocessos. Então, nesse contexto um pouco
sombrio, né, e que a gente tem vivido e sobrevivido nos últimos anos, o Fundo Brasil, em parceria com outras organizações, como a Laudes Foundation, a Fundação Ford, a Open Society, decidiu criar uma linha específica, é um novo fundo, na verdade, é o Labora, o Fundo de Apoio ao Trabalho Digno, que é um fundo voltado para fortalecer organizações da sociedade civil, que estão na luta, na trincheira, na linha de frente da luta por trabalho digno e proteção social no país. A gente entende que sem superar as desigualdades muito aviltantes que marcam o cotidiano dessas pessoas, a gente não consegue sequer pensar em democracia real. Não conseguiam pensar no exercício de cidadania plena, né? Como é que o trabalhador que não tem condições dignas de trabalho, né? A pessoa que não tem uma experiência cotidiana minimamente decente de trabalho, como é que ela vai exercer cidadania, participar ativamente da política e até mesmo lutar por outros direitos, né? Então, para a gente fortalecer essa luta para o Fundo Brasil e essas organizações parceiras é super importante para superar a desigualdade e fortalecer a democracia no nosso país. E aí é um pouco disso que a gente tem tentado fazer, a gente é recente, né? O Fundo Labora foi lançado em dezembro, a gente tem tentado já fortalecer com apoio financeiro, atividades de formação, articulação, um campo bastante profícuo e muito rico de organizações que estão nessa luta no momento. Bacana. Natália, volto para você. Esse último caso que você comentou, que a gente comentou aqui das vinícolas, né, teve bastante repercussão, e eu queria saber sobre como as empresas são punidas, né? O que acontece com as empresas que praticam, ou com os patrões que praticam, acho que é diferente, né? Quando é uma empresa e quando é um indivíduo também tem essa questão. Qual é o papel, inclusive, da justiça em situações como essa? Qual é o papel do governo? O que o governo deve fazer? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Tá certo. A gente já há algum tempo tem uma política que ela é organizada, né, em diferentes frentes para responsabilizar aquele que se vale de trabalho escravo, seja uma empresa, seja uma pessoa física. Então, a gente tem 3 vias. Elas podem se comunicar, mas, via de regra, esses processos são independentes. Então, no momento que tem um resgate de trabalho escravo, os auditores fiscais do trabalho, eles são responsáveis já por cuidar de processos administrativos, né? Então, o trabalhador já é retirado do local, o empregador é instado já a pagar tudo que lhe é devido, né? Tudo que é devido ao trabalhador, então, direitos trabalhistas, férias, 13º, o próprio salário, que muitas vezes é retido. Então, toda essa regularização de direitos laborais é feita no ambiente do resgate, né? No momento do resgate, por parte do governo, né? Por parte do Estado, na representação do Ministério do Trabalho, né? Então, é algo executado pelos auditores fiscais do trabalho. A partir daí, começa a correr um processo contra esse empregador no próprio Ministério do Trabalho, que a gente chama de via administrativa. Então, aquele caso de trabalho escravo, aquele flagrante, é gerado um processo dentro do Ministério do Trabalho que é avaliado, né, por auditores que não fizeram parte do resgate, para se verificar se aquele caso realmente é pertinente, se é um caso de trabalho escravo válido. E aí, nesse processo administrativo, a empresa ou o empregador pode recorrer e dar a sua versão de defesa. Caso seja de fato constatado que essa empresa ou essa pessoa física de fato se valeu de trabalho escravo, ela acaba no que a gente chama de lista suja, que é um cadastro de empregadores que foram flagrados com trabalho escravo. Então, isso ocorre no processo administrativo, que é conduzido pelo Estado, né, pelo governo. Aí a gente tem também o processo judicial, em 2 esferas. A primeira é a esfera trabalhista, então, normalmente conduzida pelo Ministério Público do Trabalho, que pode entrar com uma ação judicial, né, na Justiça do Trabalho, justamente pelo caso de trabalho escravo, e responsabilizar lá na Justiça o empregador, né, que se valeu também de trabalho escravo. Então, a Justiça também avalia, né, de acordo com as provas, de acordo com os depoimentos, né, de acordo com a argumentação do próprio Ministério Público do Trabalho, se aquele caso, de fato, era um caso de trabalho escravo, e aí responsabilizar, então, quem acabou usando esse tipo de mão de obra. No caso penal também, que é conduzido pela Justiça, mas aí é a Justiça criminal, também é um caso de ação judicial que vai à Justiça, mas conduzido, né, instado pelo Ministério Público Federal,
a empresa e o empregador, pessoa física, podem responder judicialmente, também criminalmente, a esse processo. No caso de pessoa física, então, a pessoa pode ser presa, né, e a pena prevista para quem usa trabalho escravo é de 4 a 8 anos. E aí, com agravante, se houver caso de escravização por raça, etnia, e aí acréscimos de multas também. Então, a gente tem essas 3 possibilidades de responsabilização, que é o administrativo, como eu mencionei, que culmina na lista suja, a parte criminal, que no final das contas a pessoa pode ser presa, e a questão trabalhista, que é justamente as indenizações da área laboral, né, da área trabalhista. A lista suja, inclusive, é uma ferramenta bastante importante. Ela deixou de ser publicada durante um momento do governo Bolsonaro, não foi? Na verdade, ela deixou de ser publicada no governo Temer. Ela foi suspensa no final de 2016, né? E aí, nesse período em que ela não esteve disponível, esses mesmos dados eram requisitados pela Repórter Brasil, da organização que eu faço parte, e pelo Instituto Etos, por lei de acesso à informação. Então, esses dados eram também liberados e publicizados a partir da LAI, mas a lista ficou suspensa por quase 2 anos, né? E aí, por uma reivindicação, né, por uma petição da Abrainc, que era a Associação de Incorporadoras da Construção Civil. Então, esse processo ficou suspenso, né? A lista ficou suspensa durante todo esse período, então é uma informação que era muito importante, né, para a sociedade, é algo que traz a transparência em relação a questões relacionadas à violação de direitos humanos, acabou sendo aí omitida durante tantos anos, né? E aí ela retornou Sim. em 2018 num outro formato. Antônio, você falava então sobre o que é feito com essas pessoas que são resgatadas e estava para contar para a gente o que deveria ser feito. E deveria ser feito, inclusive, porque senão essas pessoas correm o risco de serem revitimizadas, né? Isso é fato, Thalita, e acontece, viu? Tanto no contexto rural como urbano, né? Isso acontece. Muitos acabam voltando para o local de onde elas saíram, infelizmente. Seja voltando para o seu país, no caso de imigrantes, alguns não conseguem voltar porque eles correm risco, inclusive, de vida se voltarem, então eles não podem voltar. Nós temos um caso de uma pessoa do Oriente Médio que ela diz claramente, eu não posso mais voltar, nunca mais voltar naquele país, porque a pessoa que a trouxe é muito poderosa, junto ao governo do país, inclusive. E outras aqui também. Bom, nós fazemos um trabalho para que eles entendam da importância de se perceberem como sujeitos de direitos, igual havia dito, e que o que eles vivenciaram são formas de trabalho análogo à escravidão, o que comumente, popularmente, nós chamamos de trabalho escravo. Só queria pontuar aqui, Thalita, rapidamente, que o conceito formas de trabalho análogo à escravidão, o nome, essa palavrinha análoga, ela é muito importante, né? Do Código de 1940, de Getúlio Vargas. Eu acho que ele foi perfeito essa colocação, porque o que nós vivenciamos hoje não é o trabalho escravo moderno, do século XVI ao XIX. Não é. Ele é análogo, ele é semelhante, ele tem elementos do trabalho moderno, do século XVI ao XIX, mas ele tem elementos novos, por isso ele é análogo. Né? E nós o chamamos de trabalho escravo até para facilitar. E o que acontece é que essas pessoas, elas são revitimizadas por várias questões. O que nós precisaríamos fazer? Eu penso que algumas questões são importantes. Primeiro, prender os escravagistas. Eu não conheço casos de prisão de escravagistas, né? Pode até ter, mas eu não conheço. Isso é fundamental para servir de exemplo e perceber que quem pratica esse crime vai preso no Brasil. Outro aspecto que nós precisamos muito, Thalita, é termos uma educação libertadora, seja uma educação formal, né? Nós temos até 2 planos nacionais de trabalho escravo, nessa questão que toca, né, na questão da educação, seja uma educação libertadora não formal, é fundamental para que as pessoas se conscientizem dessa questão, sobretudo nos locais de aliciamento. Uma outra questão com essas vítimas é a empregabilidade.
Nem todas, Thalita, têm condições de voltar ao mercado de trabalho. Vejam, eu conheço senhoras que foram resgatadas de 70 anos de idade, elas têm pressão alta, uma está cega, né? Uma está com uma perna ser amputada por violência física dos seus senhores escravagistas. Então, essas pessoas não têm mais condições de empregabilidade. Precisamos criar políticas públicas não homogêneas, mas, de certa forma, que atendam às especificidades desses resgatados. E a empregabilidade, sim, para aquelas pessoas que realmente queiram retornar ao mercado de trabalho e tenham condições, com uma educação focada, né? Mas sem perder de vista a cidadania. Por isso que na rede nós sempre falamos dos cursos que nós temos, todo curso vem a palavrinha cidadania juntos. Temos que ter uma reforma agrária, nos toca nesse assunto. Em 1850 foi feita a lei de terras no Brasil. A elite fez o quê? Percebendo que o tráfico de escravos ia ser cessado, eles fizeram a lei de terras em 1850, no mesmo ano da lei Eusébio de Queiroz. Então, hoje, é fundamental que essas pessoas tenham acesso à terra, porque muitas saíram dos seus locais porque eu tinha uma pequena propriedade e literalmente foi roubado deles essa propriedade, outros jamais tiveram, então eles não têm como sobreviver. Então, a reforma agrária e uma reforma agrícola. Mesmo essas questões do urbano, muitas estão com o pé lá no rural, vêm de lá. Então, a reforma agrícola, onde eles possam fazer o que mais eles sabem e tenham condições políticas públicas com financiamento, né? Mas não esse financiamento que está aí hoje em dia para os movimentos sociais, algo realmente que dê conta. Mais visibilidade para a lista suja. Muitos e muitos brasileiros que eu converso nos cursos que eu promovo pela rede, eu estou até criando um curso agora pela rede, para combater o trabalho escravo e promover o trabalho decente, onde eu estou produzindo vários vídeos para as pessoas entenderem essas temáticas numa linguagem popular que chegue a todos. O que é a lista suja e os desdobramentos dela. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que os escravagistas que vão para a lista suja, sejam pessoas físicas ou jurídicas, Thalita, eles provavelmente jamais vão conseguir financiamento em bancos públicos, né? Para exportar, dependendo dos locais, eles não conseguem mais exportar. Então, a lista suja é fundamental ter mais visibilidade. E, para ir finalizando, o acompanhamento governamental às vítimas, né? Mas esse acompanhamento governamental precisa ser material e imaterial, afetivo também, porque essas vítimas precisam muito de afeto, porque foi uma vida sem afetividade, foi uma vida somente, foi sugado, foi tragado a infância, a juventude, a maturidade. São pessoas que só no dia a dia convivendo com elas você percebe como elas precisam de afeto, de cuidado, de carinho. E muitas não têm ninguém, porque elas não tiveram filhos, elas se distanciaram da família. Várias que eu converso das vítimas, saindo dali, elas vão para onde? Saindo do hotel. Quando tiver todos os seus direitos, né, que ele receberem. Então, precisamos pensar nessas questões pós-resgate, porque senão, para fechar, vai voltar igual lá na Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Agora os libertos ficaram em 1888 sem terra, ficaram sem escolaridade, ficaram sem emprego, eles ficaram à deriva. E aí o que eles tinham que fazer? Muitos voltaram para a África, outros foram para o morro e outros foram viver de bico, porque eles não tinham como sobreviver. Parece que por isso que é análogo. Essa palavra é muito importante. Formas de trabalho análogas à escravidão. Nós temos muitos elementos semelhantes, né? Mas nós temos também muita coisa nova no que está acontecendo nesse fenômeno que nós chamamos popularmente de trabalho escravo contemporâneo. Acho que a conversa com vocês expõe a profundidade da discussão sobre trabalho escravo, né? Como você disse, Antônio, essa resolução passa por uma educação libertadora, passa pela reforma agrária, como a Natália coloca, passa por mudança na estrutura de produção que a gente tem. Então, assim, é um problema complexo que exige, que perpassa, né, por vários campos. Só para a gente finalizar, Amanda,
Você falou um pouquinho sobre essa linha de apoio que o Fundo Brasil tem. Eu queria que você trouxesse algumas das entidades que são apoiadas nessa linha de financiamento para que a gente entenda um pouquinho essa atuação do Fundo Brasil. Bom, para mim é um privilégio poder compartilhar um pouco do trabalho, né, dessas organizações. O Fundo Brasil, por meio do Labora, hoje tem 2 grupos de organizações apoiadas, iniciativas diversas, muito ricas no campo da luta por trabalho digno e proteção social, algumas mais focadas no trabalho de base, nos territórios, outras com iniciativas no campo da incidência política, no advocacy, na articulação nacional. Então, nesse primeiro grupo de organizações que a gente apoia, a gente chama de primeira geração do Labora, nós temos mais ou menos 15 organizações que estão bem consolidadas nesse campo e que atuam em diversas frentes. Aqui estão comigo 2 delas, né? A Repórter Brasil e o CAMI, representando a rede de promoção ao trabalho decente, que, como vocês já puderam perceber, tem um trabalho super importante no combate ao trabalho análogo à escravidão, com ações de visibilidade para o tema, mas também de transformação, com incidência política, articulação, formação, enfim. Um rol de iniciativas que elas tocam no seu cotidiano. Nós também apoiamos, por exemplo, o GL10, né, que hoje tem investigado a relação entre o empreendedorismo e a experiência de trabalhadores e trabalhadoras negras no Brasil sob a perspectiva da pauta do trabalho digno, que é um tema muito importante para a gente entender com mais profundidade, com mais dados e com um olhar interseccional. Além de, por exemplo, também a SOS Corpo, que atua lá no Recife, desenvolvendo ações de articulação e formação de mulheres, trabalhadoras domésticas, costureiras, em geral mulheres negras, que estão se articulando para a atuação política e incidência. Então, esse é o primeiro grupo de 15 organizações que a gente chama de primeira geração. O segundo grupo de iniciativas que a gente tem apoiado é um pouquinho mais recente, são as organizações, coletivos e movimentos que foram selecionados por meio do nosso primeiro edital, que foi um edital chamado Fortalecendo Trabalhadores Informais na Luta por Direitos. No total, são 25 organizações de 16 estados, de todas as regiões do país, então eu claramente não vou conseguir falar de todas para vocês, mas elas atuam em blocos temáticos importantíssimos para a gente, então os direitos das trabalhadoras domésticas, as trabalhadoras do sexo, entregadores de aplicativo, costureiras, trabalhadores imigrantes, egressos do sistema carcerário, trabalhadores da reciclagem, trabalhadores ambulantes, ou seja, e trabalhadores LGBTQIA+, que são as principais, ou algumas das principais categorias afetadas por esse processo de informalidade e precarização que a gente comentou no início da nossa conversa, né? Então, nesse universo de 25, só para mencionar algumas, a gente vai apoiar a FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que lançou aí uma campanha importante pelo PL das Trabalhadoras Domésticas. Tem também 4 sindicatos de trabalhadoras domésticas em diferentes regiões do país, em Campinas, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Pará. O Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis do Goiás, a Articulação Nacional de Profissionais do Sexo sediada na Bahia, enfim, um universo de organizações que agora e no futuro a gente espera continuar lado a lado, fortalecendo essa luta, para que o Labora consiga contribuir de alguma maneira, né, para essa frente ampla de organizações que atua na pauta do trabalho digno e também consiga escutar o campo, aprimorar sua estratégia e, enfim, também melhorar a nossa atuação daqui para frente. fundobrasil.org.br, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem conhecer melhor, então, as linhas de apoio do Fundo Brasil, é só entrar no site. Natália, Antônio, Amanda, muito obrigada pela participação de vocês, trazendo esse debate tão importante aqui pra gente, do Bom para Todos. Uma boa tarde para vocês, um abraço, viu? Obrigada.